até aqui, que nos possibilitou essa doutrina amorosa, para que nós evoluíssemos. É uma doutrina consoladora que nos diz, nos fala sempre sobre um Pai amoroso, um Pai que nos concede cada dia um novo amanhecer e uma nova possibilidade para aquilo que a gente não tinha conseguido ainda fazer. Nos consola porque fala que os nossos entes queridos, eles apenas nos antecederam nessa grande jornada. O tempo deles, de alguma forma, aqui na Terra, encerrou. Mas que eles continuam vivos, continuam lembrando de nós, eles continuam tendo a ligação amorosa conosco. Então esta doutrina, ela é de consolo. E nos lembra sempre também que por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente erre, há sempre um recomeço, há sempre um novo momento. Então, envolvidos por essas maravilhosas vibrações, nós já vamos nos ligando a Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe de toda a humanidade, ela que intercede por nós junto a Jesus. Roguemos por esta Mãe amorosa que nos envolve em suavidade, em calma. Nós vivemos um momento de muita ansiedade. Todos nós fomos afetados de alguma forma por essa questão da enchente, as dores dos nossos irmãos. Isso muitas vezes nos gerou medo, insegurança. Mas nesse momento, nós vamos confiando a esta Mãe a nossa existência terrena. Que ela possa ir acalmando os nossos corações. E que acalme também todos aqueles que estão desesperados. Todos aqueles que de alguma forma entraram no processo de desespero. Vibremos nesse momento muito amparo. Vibremos confiança. Mãe Santíssima, a humanidade necessita tanto de Ti. Mesmo aqueles que ainda não despertaram para esta realidade, precisam de Ti. Que eles possam abrir espaço dentro de si para receber as Tuas bênçãos. Rogai por nós, Senhor. Rogai por nós,
junto ao teu Filho, Jesus. Vamos pedindo, como eterno pedindo, Senhor. Cada um reconhece dentro de si as dores que carrega. Jesus nos falou dos infortúnios ocultos, aquelas dores que carregamos, que ninguém sabe. Entreguemos à Mãe Santíssima, nesse momento, essas nossas fragilidades. Mentalizemos os nossos lares agora, peça por peça. Pedindo por todos aqueles que se vinculam a nós, aqueles que adentram o nosso lar, muitas vezes acompanhando os nossos entes queridos, muitas vezes ligados aos nossos pensamentos, ao campo dos vícios, aqueles que de alguma maneira fizeram parte da nossa vida e muitas vezes, comovidos pelas nossas dificuldades, se sentem prisioneiros. Vamos vibrando para que eles possam se libertar, que eles possam ser socorridos, encaminhados para lugares melhores. Confiemos eles a essa Mãe. E vibremos intensa luz agora aos nossos lares, aos nossos entes queridos que por lá residem, aqueles que estão com problema de saúde, os que estão necessitados materialmente. Vamos vibrando intensa luz nesse momento, aos lares da terra. Que esses lares sejam um recanto para receber as criaturas que vieram sob a nossa tutela na reencarnação. Vibremos. Mentalizemos também os nossos locais de trabalho, os colegas, todo esse local que seja envolvido em luz. Vibremos nesse momento. Aqueles que estão com dificuldades no trabalho, vibremos luz, para que possam se harmonizar nessa energia. Vibremos. Vibremos pelos jovens agora. Vibremos luz a cada jovem para que eles possam escolher o bom caminho. Que seja afastado todo o mal desses jovens, das crianças, para que eles possam seguir na sua tarefa reencarnatória. Que as influências difíceis sejam afastadas e que as escolhas sejam sabedoria
e de confiança no bem que Jesus semeou na terra. Oremos pelas crianças que estão ainda no ventre materno, que elas sejam protegidas. Pelas crianças que já reencarnaram, que elas sejam envolvidas em cuidados, em proteção. Vibremos pelas escolas, pelos professores, pelos que cuidam dos nossos pequenos, que eles possam ter a calma, a sabedoria para encaminhar esse ser. Vibremos pelos idosos também, para que eles possam ser também cuidados, possam ser amparados, que a família possa acolher aqueles que um dia nos acolheram, nos cuidou. Lembrando da gratidão que devemos ter por aqueles que tanto deram para nós. Vibremos e vamos já encerrando esse momento, envolvendo a todos em vibrações amorosas, irmãos que estão com o nome escrito pelas vibrações, que eles possam receber essa comunhão de pensamentos, curando dores, encaminhando, trazendo paz e bem. Nosso irmão, trazendo os esclarecimentos, e que Jesus possa penetrar nos nossos corações, muita luz e paz. Graças a Deus. Não tem problema. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa, fraternidade, Escola da Alma, onde todos nós, simpatizantes que somos dessa doutrina, vivemos em busca de alguma coisa, de esclarecimento, e que nós, nesta noite, possamos ter uma conversa aprazível, confortadora e regeneradora dos nossos pensamentos, nossas atitudes para conosco mesmo, porque nós, como espíritos encarnados, que buscamos a melhor para nós mesmos. Por isso estamos aqui, tanto eu como todos nós aqui, estamos em busca de algo, para nos melhorarmos e, consequentemente, melhorar em torno de nós, toda a humanidade, partindo de nós para o nosso lar, para os nossos irmãos, para o nosso trabalho, para o nosso quarteirão, para a nossa cidade e assim por diante. Emanando as nossas melhores energias, os nossos conhecimentos,
ou seja, Deus, Cristo e caridade. Tá bem? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aos encarnados e desencarnados, e que Jesus esteja conosco, nos amparando, nos protegendo e nos intuindo, para que possamos absorver o máximo de conhecimento e possamos levar para as nossas vidas, aí fora, principalmente. Que a vida é longa, como dizia Chico Xavier, a vida é longa, a vida é eterna. A nossa passagem aqui, que é curta, para alguns, né? Mas tudo bem. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Esse primeiro slide, usando nossa mídia, né? É só para ilustrar o nosso espiritismo e esse ser que sobe essa escada. Na verdade, todos nós estamos caminhando para ela, uns mais perto, outros mais longe, mas estamos subindo a escada para aquela luz. O que é a luz? Espero que todos nós que estamos aqui encontremos a luz. Subiremos a escada e encontremos a luz. E não aquilo que não é a luz, né? Não vou nem falar, mas... Então, para isso estamos aqui, simpatizantes que somos, e nos unimos aqui pelas energias e pela religião, ciência e filosofia. Não faz parte do nosso assunto, mas é sempre bom lembrar. Religião é religar com o nosso Ser Supremo, nosso Criador. A ciência, porque experiências, pesquisas, desde Allan Kardec, que foi o nosso decodificador e trouxe essa linda doutrina para nós refletirmos, e a filosofia da razão e do raciocínio, ou seja, a fé raciocinada para todos nós. Nós temos que escutar, tipo, eu tenho meu entendimento, e todos os senhores devem avaliar para ver se tem um fundamento. O que serve para mim, às vezes não serve para o irmão. Mas então o nosso assunto de hoje é o Livro dos Espíritos, uma pequena parte, né? Esse primeiro livro da codificação de 1857, né? Na segunda parte, capítulo 6 da vida espírita. E as questões que o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, né? Acho que a grande maioria que deve ser conhecedor, são 1019 perguntas e respostas, a qual a nossa parte começa na questão 237 e vai a 256. Mas é lógico que não vamos falar sobre todas elas, senão a gente ia sair daqui meia-noite ou mais, né? Então vamos escolher algumas aleatoriamente e a gente vai conversar dentro das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Sofrimento dos espíritos encarnados e desencarnados. Nós que estamos aqui, estamos no mundo de provas e expiações, por isso temos nossos sofrimentos. Todos nós. Quem está aqui não escapa ninguém, em princípio, senão não estaria encarnado aqui na Terra. Mas então vamos à nossa primeira questão, né? A questão 237, que diz: uma vez de volta, a pergunta do nosso glorioso Allan Kardec, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então, vamos dizer que a vida cria e a morte continua. Ou seja, a gente continua mesmo, só fizemos uma passagem. Se temos a luz, provavelmente continuaremos na luz. Se temos trevas, provavelmente continuaremos nas trevas. Porque certo dia conversamos aqui, né, sobre o céu. E todos nós temos dentro do nosso tempo, porque nós somos um tempo, tudo dentro dele. Cabe a nós colocar para fora ou viver na luz ou nas trevas. Então nós temos dentro de nós o céu e temos, vamos dizer assim, umbral aqui para nós, inferno para alguns, tal, e vivemos onde? No purgatório. No purgatório porque nós estamos aqui enquanto encarnados, cada um dentro dos nossos sofrimentos, na família, com doença, com isso, com aquilo. Às vezes a gente se livra de uma coisa e já cai no... Agora eu vou descansar. Não vai dar. Então, sempre uma coisa ou outra, nós estamos em luta para o nosso melhoramento. Lógico que
A nossa doutrina espírita diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Se temos algum problema, porque alguma coisa em existência anterior nós a fizemos. Mas vamos à nossa resposta. Sim, além de outras, de que aí não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta quanto menos entraves tem que vencer. Então a gente volta ao mundo dos espíritos, né? Desencarnados, né? E nós espíritos encarnados. E conservamos com certeza as nossas mesmas imperfeições que temos aqui. Vamos melhorar se nós tentarmos melhorar aqui. Lembrando, é bom lembrar que 2/3 dos espíritos, ao fazer a passagem para o mundo dos encarnados, permanecem presos à crosta terrestre, ou seja, aqui. Preso aonde? No nosso próprio lar, no trabalho, rodando pelas esferas aí, associado àqueles nossos vícios adquiridos aqui mesmo na Terra. Então, não temos ainda a elevação para nos desprender dessa crosta e atingir um nível mais elevado. Temos aquela prisão. É o meu filho, a minha esposa, o meu lar. Temos vários exemplos dentro da literatura dos amigos que desencarnam e continuam aqui, achando que ainda estão encarnados, né? Essa é uma percepção que tem o espírito, de acordo com a percepção que eu tenho enquanto encarnado. O que eu faço para me melhorar, né? Então, vamos dizer assim, como eu falei agora há pouco, a vida cria e a morte continua. Então, se eu sou apegado ao meu lar, isso é meu, eu sou, não, eu estou, eu tenho, foi me emprestado. O meu lar, o meu filho, a minha esposa, foi me emprestado, são companheiros de jornada. É meu filho? Não, ele é um espírito. Ele é um espírito que nasceu no meu lar para me encaminhar, né? Dar educação e tentar para que nós juntos evoluamos, nos burilando, nos aperfeiçoando para atingir as luzes, vamos dizer assim, quando fizermos de novo a outra passagem. Lógico que talvez um vai antes que o outro, mas nós temos que colaborar um com o outro, nos alimentando. Nos alimentando de quê? De amor. De amor. Nós alimentamos de amor quando eu trato bem o meu semelhante, quando eu não sou ríspido, quando eu ouço sem julgar, quando eu falo uma palavra amorosa, mesmo sem saber. Nós não estamos nos alimentando de coisa boa e coisa ruim, amor ou não. Quando alguém fala comigo e eu saio com aquelas 4, não estou alimentando, estou guardando aquilo para mim. E, consequentemente, eu faço a passagem, eu vou desse jeito. Não é a passagem, não é a morte que vai me transformar. Muitas vezes aí, quando a gente chega lá do outro lado, que aí não tem mais o nosso invólucro. O que é o invólucro? Este corpo, o corpo da carne, que nos limita a muitas coisas. Nós não vemos nada. Nós utilizamos aqui, enquanto encarnado, nossos 5 sentidos. O olfato, a audição, o paladar, e ainda um 6º sentido que muitos não dão bola, ou não, que é a nossa mediunidade, a qual muitos pressentem. Eu tive a intuição. Isso é um tipo de mediunidade, que nós sentimos as coisas, né? Bem, então nossos próximos slides aqui. Como é a vida após o desencarne? O que eu enxergarei? Ouvir? Como vou pensar? Como o tempo passa? Vamos lembrar que o tempo é de Deus, mas os nossos calendários e horário é do homem, né?
calendário gregoriano, calendário chinês, calendário islâmico, tem trocentos calendários, vira o ano novo, para nós é dia 1º de janeiro, aí para fora é em outubro, lá no Ramadã dos islâmicos, mas esse tempo é do homem. Para o Espírito, o tempo é a eternidade. Vamos dizer assim, por isso que diz assim, aproveite e reconciliai com seu irmão enquanto há tempo. Porque enquanto aqui vai terminar alguma coisa. Eu sei, meu sofrimento, eu vou dormir, eu vou esquecer. Eu tenho tempo. O tempo é 24 horas, eu vou dormir e vou esquecer. Não, quando eu desencarnar, vai passar. Lá na eternidade, não passa. Imagina o sofrimento eu tendo, que ele nunca, não tem tempo, não tem sono. Pode durar para sempre, mas aí não dura para sempre. Porque a misericórdia divina nos dá uma chance da gente melhorar. Da gente aprender, porque nós aprendemos aqui, enquanto encarnados, e vamos continuar aprendendo no plano espiritual, para retornarmos numa próxima encarnação melhores do que somos hoje. Não vamos regredir. A tendência é que nós sempre melhoremos. Bem, vamos lá então, que o tempo passa rápido. 238. São limitadas as percepções e o conhecimento do Espírito numa palavra. Eles sabem tudo, conhecem os Espíritos, o princípio das coisas. Então o que é que ele nos diz aqui? Quanto mais se aproximam, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Se os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo, não sabem mais do que os homens. Então o que é que nós temos uma gradação? Espíritos superiores, aqueles mais elevados, né? Vamos fazer aqui um paralelo. Vamos dizer que Chico Xavier é mais elevado, com certeza muito mais que eu, né? Divaldo Franco, a mesma coisa. Então isso é só um paralelo aqui para nós encarnados. Mas no plano espiritual existe a angelitude. Aqueles espíritos que sabem muito, mas também têm uma alta moralidade. Que a nossa moralidade aqui, enquanto encarnados, ela é muito pequena, quase inexistente, né? Volta e meia nós temos pensamentos que até nós nos envergonhamos. Podemos ter o intelecto muito bom. Intelecto, eu sou inteligente, eu estudei, entre outras coisas, mas a moralidade. Eu ainda sou egoísta, eu ainda sou orgulhoso. Todos nós aqui, um momento ou outro, então a nossa moralidade ainda não é boa. Somos apegados à matéria e nos ofendemos por qualquer coisa. Então, normalmente a intelectualidade e a moralidade não andam juntas. Não que seja possível, não é possível. A intelectualidade às vezes nos dá mais possibilidades para que a gente avalie e pense o caminho que eu estou seguindo. Eu consigo ler o livro e talvez eu tenha uma melhor percepção, um melhor entendimento acerca disso aí, né? E para isso aqui nós temos, lá no Domínios da Mediunidade, capítulo 27, mediunidade transviada. Lembrando que nós estamos no sexto sentido e todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Mas aquele médium mais aguçado, o que é mediunidade transviada? Aquilo que não cumpre o que diz os preceitos do Espiritismo. Mediunidade para a ajuda, para o meu crescimento individual, não para fins obscuros, vamos dizer assim, para fins materiais. Porque tem gente que procura a mediunidade, tantas outras coisas que existem por aí fora, né, que são reais também, mas procuram para saber, eu vou conseguir um emprego, e eu vou passar na prova, e eu vou acertar na Mega Sena, e eu vou não sei o quê. Espíritos inferiores, não preocupados com nada que não seja matéria. O meu ganho, o meu aqui, não com a parte moral, com a parte elevada, de eu me melhorar como pessoa. Eu não ser egoísta, eu ser mais humano, eu fazer a caridade com o irmão sem esperar nada em troca, né? Então, mais ou menos isso, nossas percepções acerca disso aí. Bem, então vamos lá, no 240.
A duração, os espíritos a compreendem como nós? Não, né? Não, porque daí vem que nem sempre compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A eternidade é diferente daqui, né? Nós temos um relato no nosso lar com o André Luiz que ele passou mais ou menos 8 anos no umbral antes de ser resgatado e ir lá para a colônia espiritual do nosso lar. Mas o que conta o tempo é nosso. O que ele passou lá, só ele sabe. Quanto tempo? Né? A duração deixa de existir, os séculos para nós tão longos não passam de instantes que se movem na eternidade. E vamos fazer um paralelo assim. Por exemplo, um inseto, um mosquito vive uma semana. O que é uma semana para a gente? Uma semana, segunda-feira e de repente já está na outra segunda-feira. Uma semana é uma vida para o inseto. Então, fizendo um paralelo para nós, que vivemos 70, 80 anos, o que é a eternidade? O que seria a eternidade? Se os nossos 70 anos aqui encarnados não é um piscar de olhos para a eternidade. Né? E aí eu faço um relato lá do capítulo 34 do nosso lar, de uma senhora de escravos, que ela ainda estava, uma vez resgatada do umbral para o seu melhoramento, alguém orou por ela, ou chegou a hora, e ela ainda tinha e a vivia como no tempo dos escravos. Dizia ela, eu fui boa, eu não sei por que eu passei tanto tempo na escuridão, nas trevas, naquele frio, mas por que eu fui tão boa? Eu deixei dinheiro para que rezassem as missas. A minha senzala eu oferecia aos escravos. Eu era boa. De vez em quando, eu tinha que mandar o feitor açoitá-los, porque eles eram meio rebeldes, né? Mas eu era boa. Escravos, como o André Luiz foi conversar com ela, escravos. Meus irmãos, não. O vigário dizia que não. Eles são, não eram, são, porque para ela ainda ela vivia essa época. Veja bem que o nosso lar é de 1930 e alguma coisinha, né? 37, se eu não me engano. E ela vivia no século XIX ainda. Ou seja, ela ainda dizia que desencarnou de súbito. Por quê? Por causa da Lei Áurea. A 13 de maio de 1888, quando houve a abolição da escravatura, e ela desencarnou porque não aceitou isso. E continuava naquela época. Então veja bem, passou para nós aqui. Para ela continuava ainda nesse mesmo tempo. Então a eternidade, tanto é que nós temos relatos das pessoas que, vamos dizer assim, se suicidam. Não é um assunto bom de falar, mas que ficam recapitulando eternamente. Eternamente não, né? Durante o tempo até alguém orar ou a pessoa se arrepender e pedir misericórdia divina. Fica recapitulando, ou seja, fica vendo aquela cena. Muitos e muitos, a gente dorme, a gente esquece, a gente interage e acaba esquecendo o momento. Mas tu imagina, nós imaginamos, sempre repetindo que tortura não seria na eternidade. Por quanto tempo eu não sei. Eu espero a misericórdia para que aquilo termine. Então, na 241, os Espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os Espíritos veem o que vocês não veem. Nós temos limitações pelo nosso corpo e podemos receber somente pelos nossos 5 sentidos. Talvez o sexto, aqueles mais aguçados, vamos dizer assim. Apreciam tudo diferente do vosso modo, mas também isso depende da elevação deles. Então vamos falar daqui dos inferiores, porque os superiores estão preocupados em trabalhar para Jesus. Abnegados no bem, eles estão preocupados em vir aqui para nos ajudar, para nos intuir, para dar informes para o progresso da humanidade. Não vai se preocupar com João Lousada. Olha,
amanhã tu vai estar assim, ó, tu vai ficar milionário. Não, o Espírito Superior não se preocupa com isso. Ele se preocupa em dar uma dica quando é bom para a humanidade. Vai ter um crescimento espiritual para todos nós. Se a gente insistir, o que vem com o espírito inferior? Leviano, que não está preocupado com a verdade e vai dar uma mensagem, a pessoa vai achar que está certo quando insiste. Então vou ler um detalhezinho aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, para ver o que os espíritos veem, que nós vamos ver. Então isso se passa no capítulo 15, Forças Viciadas. Veja bem, este irmão ele se encontra num lugar de festas. Não precisa ser de festas, às vezes em casa mesmo, a gente faz algumas coisinhas aí. Então, junto de fumantes e bebedouros inveterados, criaturas desencarnadas de triste afeição se demoravam expectantes. Alguns sorviam as baforadas de fumo arremessados ao ar, ainda aquecidos pelo calor dos pulmões que a expulsavam. Nisso, encontrando alegria e alimento, outros aspiravam o hálito dos alcoólatras impenitentes. Muitos dos nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se casam aqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. Então, vem aqui. O que a vida começou, a morte continua. Então, o que eu li aqui? São os espíritos, aqueles 2/3 que ficam presos à crosta terrestre e se unem a nós nos nossos vícios. Às vezes nós somos sugeridos. Vamos beber, vamos fumar, vamos não sei. Nós somos sugeridos a todos. Ah, não, mas eu não quero. Tem aquela força que a gente não resiste. Vai lá, tem alguém abraçado, sorvendo todas aquelas energias. E aí a gente vai cada vez alimentando, sem resistir a essas ideias. Os espíritos vêm muito mais do que nós. Então, às vezes, os nossos obsessores ficam nos observando. Tu gosta disso? Então tá. Fica só esperando e lá vem, vamos fazer tal coisa, sugerindo. Mesma coisa são as ideias que a gente tem. Mas como é que eu nunca tive essa ideia? E do nada, tu tem uma ideia? São sugestões do plano espiritual, mas no nosso livre-arbítrio nós escolhemos, né? Assim como aqui, aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que outras coisas, é lá abraçado, aquele espírito, mas diz também que a nossa força, nós podemos não aceitar essa sugestão. É fácil? Não é fácil, mas a gente pode. Então, usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam desprender esforço heróico. Nada é fácil. Nessa vida, nada é fácil. Tudo exige esforço. Até para a gente atingirmos a maturidade, quanto esforço e quanto cara a gente não leva. Então, tudo é esforço para superar os obstáculos. Esforço para quê? Para estarmos aqui. Está frio, poderíamos estar em casa, bem tranquilo, assistindo uma televisão, no sofá, na lareira. Exige esforço, tudo. Então, até para superar as nossas imperfeições, porque delas estamos cheios. Todos nós. Tá bom, vamos adiante para o nosso tempo. E aí, na 242, como é que os espíritas têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é permitido. O passado, quando com eles nos ocupamos, é presente. Isso serve para nós. Às vezes nós vivemos no passado e deixamos de viver o presente. Arrastamos corrente, trazendo tudo aquilo que não nos faz bem. O passado a gente não consegue mudar, mas podemos fazer o novo futuro. Então a gente deixa o passado, vive o presente
Lógico que no passado a gente tira experiências, mas não arrasta ele com a gente. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os Espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Para saber da própria criação, nós temos que conhecer Deus. E nem os Espíritos superiores conhecem a Deus. Eles têm a sensação, assim como nós também sentimos. Mas não podemos explicar Deus. Nós vemos Ele em toda parte, em tudo aquilo que não é criação do homem. Né? Gente, como pode o nosso ser, a nossa máquina, o nosso templo é criação divina? Como pode um ser perfeito como nós ser criado? Só Deus. Então não cabe a gente tentar ficar nos divagando. Deus é Deus, Ele pode tudo, está em todo lugar, onipresente, onisciente, né? Então, mas mesmo assim, nós falamos um pouquinho do passado, porque quando nós desencarnamos, nós passamos para o outro lado, nós perdemos o invólucro, mas é gradativo a nossa, lembrar a nossa memória lá do outro lado, mesmo que nós não temos mais o nosso invólucro e todo o nosso pensamento é exposto, a gente só pode relembrar algumas encarnações. Vamos lembrar lá do nosso lar, a dona Laura e o seu Laércio, já desencarnados, elevados, melhorados, vamos dizer assim, lá no nosso lar, trabalhando, porque todo espírito trabalha, nós encarnados e os desencarnados também trabalham. Um exemplo do trabalho é o nosso guia espiritual. Ele é um pouco melhor que nós, mas está em trabalho também. Está evoluindo, melhorando, nos guiando, nos sugestionando, nos amparando. É um tipo de trabalho. Assim como os espíritos superiores trabalham para a humanidade. Abnegadas falanges de Jesus, né? Bezerra de Menezes, mentores desta casa, todos trabalham. Né? Mas então, voltando à nossa irmã Laura, com o Laércio, chegando lá melhorado, eles queriam lembrar do seu passado. Receberam permissão para lembrar somente 300 anos. Porque o preparo nosso ainda não era tão bom para saber antes desses 300 anos tudo que tinha feito. Porque provavelmente o nosso coração não ia aguentar de tanta maldade que eles tinham feito. E isso serve para nós. É bom que a gente não lembre. Porque, imagina, eu saber que o irmão me fez alguma coisa aqui, será que eu ia suportar? Será que eu ia tratar ele da mesma forma? Então, esse véu é necessário. E no plano espiritual, a mesma coisa. Mesmo que estejamos em evolução, tem certas coisas tão pesadas da época de Cristo, né? Que os cristãos eram queimados, trucidados, jogados às feras. Alguns de nós provavelmente possamos ter vivido nisso aí como centuriões, soldados de Roma, e ter feito alguma coisa. Será que a gente ia suportar hoje uma informação dessa? E no plano espiritual, a mesma coisa. É gradativo, conforme a nossa evolução, é o que nós suportaremos, né? O espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Porque quando a gente diz nós, usamos o nosso sentido. Nós vemos com os nossos olhos carnais, né? E o espírito vê com os olhos da alma. Ele não precisa de luz para ver, veem por si mesmos. Sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo em que podem achar-se por expiação. Por expiação, eu fiz alguma coisa aqui, que não é agradável a Deus, e eu também, quando faço a passagem, me encontro com os meus pensamentos, o meu face a face. Eu já me julgo, e eu vejo que não foi bom, porque todos nós, aqui, lá do outro lado, temos
a nossa consciência. E aí ela vem. E ela vem e diz, coisa ruim, vou me aproximar dos seres ruins e provavelmente por expiação passaremos um tempinho no umbral, né? Assim como a senhora de escravos, assim como quase todo mundo da sua passadinha por lá, né? Mas trabalhemos para que não, né? E na 248 vê as coisas tão distintamente como nós, mas distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada obscurece. Então eu consigo ver com os olhos da alma, sentir a nossa sensação. A gente, se fecha os olhos, não consegue ver. Então, vê no escuro, vê em todas as situações. O Espírito vê, como eu li agora, vê o que nós não vemos. As emanações, as energias, as nossas preces e radiações. Ele pode receber, levado pelo nosso fluido cósmico universal, todas as nossas emanações, boas ou más, ele vai receber. Mas nós também recebemos, sobretudo, recebemos, boas ou más, nós também colhemos, porque quem planta, colhe. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Muito. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis às belezas de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Nós temos que ter a sensibilidade para apreciar. Nem todos nós enquanto espíritos encarnados, é natural, cada um a seu tempo, cada um a sua evolução, que não aprecia a natureza, prefere ficar trancado, etc. Mas há quem se rejubile no meio do jardim, no meio das árvores, num gramado verde, e aure ali forças para o seu trabalho, que consegue meditar, que consegue ter a sua melhor elevação. Para nós espíritos elevados, há belezas de conjunto que possam se dizer, apagam as das particularidades. Então nós vamos ler mais um trechinho aqui do Obreiros da Vida Eterna. Então isso aqui, para quem não sabe, é uma série de 13 livros que fala só do plano espiritual, que o nosso repórter espiritual, o médico André Luiz, nos trouxe, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então vamos ler uma partezinha aqui sobre o irmão Gotuso, um trabalhador do plano espiritual que foi encarnado como nós e ainda tinha apego. Qual era o problema do irmão Gotuso? Ele trabalhava, ajudava nas colônias, entretanto, como nós, muito apegado ao lar, lembrava muito da família, e isso impedia ele de gozar do seu, vamos dizer assim, do seu descanso, né? Não vamos entender como descanso nosso, que o nosso descanso é do corpo, da carne, mas o espírito precisa descansar para aurir forças nos seus trabalhos também, lá no plano espiritual. Mas algo impedia que ele não subisse a esferas mais elevadas, com jardins melhores que os nossos, então ele vinha para a crosta terrestre, aurir forças, né? Então vamos ver aqui. Desfrutos nos campos da crosta, respirando ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós. Nestes círculos abafados de transição, então ele trabalhava num lugar de transição. Transição que? Onde nós, encarnados, passamos por lá para tratamento até atingir esferas mais elevadas. Já vamos daqui doente, com todas as nossas imperfeições, egoísmo, doenças carnais, né, que a gente materializa no nosso perispírito e chega lá da mesma forma, não sentindo a perna, com um problema, vamos dizer assim,
nos nossos órgãos, e isso vai junto. E esses seres aqui trabalham nos ajudando lá. Então, as árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes de emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletas de substâncias para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. O campo simples e acolhedor é sempre a expressão direta das bênçãos de Deus. Então, quanto a natureza nos influencia para aquele que quer e que tenta e que sente a sensibilidade para dela aurir forças, para dela refletir, vamos dizer assim, para nós aqui, né? Então, somos todos sensíveis à natureza. Infelizmente, ainda não aprendemos a cuidar dela. Mas nós, enquanto donos de um lar, de uma casa, onde quer que seja, podemos plantar umas florzinhas, né? Cuidar de uma árvore. Todos nós podemos. E façamos a nossa parte, né? Porque a humanidade é feita de seres. Eu e todos nós, cada um fazendo uma parte, é uma coisa grande, né? Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Eles os conhecem porque os sofreram, não os experimentaram, porém, materialmente como vós outros. São espíritos, angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então nós levamos aqui as nossas sensações. Nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual, né? A carne fica, mas o nosso perispírito vai, estampado de tudo o que nos reveste. Tudo aquilo que a gente emana e sente fica gravado. Corpo espiritual, os sofrimentos de que são portadores. Alguns deles se mostravam enfermos quando estivesse ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisia, ulcerações, diversas eram perceptíveis ao rápido olhar. Então, nós continuamos a mesma coisa daqui. Por isso, nós devemos trabalhar para o nosso melhoramento, tirando todas as nossas imperfeições para que cheguemos lá o melhor possível. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregam. Então, os nossos vícios, as nossas paixões, né? Nossos apegos. O irmão Gotuso era apegado ao lar, à família. Então ele não conseguia ainda se desvencilhar, assim como outros trabalhadores, para aurir, para ir a esferas mais elevadas, né? Porque o nosso plano terrestre é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então vamos lá. Os nossos irmãos sofredores tragam... Deixa eu passar. A doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Então nós vamos lá, chegar no nosso lar, para aqueles que forem ser recolhidos, e vamos lá para as câmaras de retificação ser tratados pelos nossos irmãos, que assim como estiverem encarnados, já melhoraram, e vão lá nos ajudar, assim, no passe, na água fluidificada, entre tantos outros tratamentos que nós temos no plano espiritual. E na 254, e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas. Não podem sentir a fadiga como a entendeis, conseguintemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado.
Então, o espírito também precisa ter um repouso, né, da sua parte moral, para que ele reponha as suas energias para o melhor tratamento, assim como nós descansamos nosso corpo físico durante a noite, outros durante o dia, quer que seja, para que no outro dia estejamos revigorados para o nosso trabalho, quer que seja, no lar ou fora, porque senão não aguentaríamos. E assim, da mesma forma, o espírito, né, dentro da sua parte moral. E que para também outros espíritos, quem se aprofundar na literatura vai entender, né, outros espíritos trabalham sempre, né, para que haja assim um rodízio. Em a grosso modo, né? A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então, é gradativo, como eu falei, a gente passa para o plano espiritual, 2/3 eu fico aqui grudados na crosta terrestre, apegado ao seu corpo, ao seu culto, à sua casa, e conforme vai se desprendendo, mais leve e menos ele vai precisar descansar. Quando atingir uma certa elevação, não vai sentir cansaço, né? Então, temos muitos detalhes, né? Isso é gradativo. Vamos dizer assim, a gente desencarna, faz a passagem, vai se encontrar do outro lado, com muita gente de surpresa desencarna e não acredita que tenha desencarnado, que esteja morto, porque é a mesma coisa do que estar aqui. Mas o entendimento vem com o tempo. Mas para que a gente, vamos alongar mais, para que a gente faça uma passagem melhor, né, para o plano espiritual, e para que também nós vivamos um pouco melhor, leiamos aqui o que está lá no Livro dos Espíritos, na página 194. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que passa, são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Então, a maneira que nós vivemos, a maioria das vezes, nós somos mesmos os causadores dos nossos problemas, exceto aquilo que vem na nossa programação, que também nós vivemos outras encarnações, que temos que nos melhorar, e lá a gente faz uma programação do que vem passar aqui, né? Algumas, outras são decisões erradas. Então, dome suas paixões animais, não alimente o ódio, inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue as coisas deste mundo a importância que não merecem. Então, embora ainda revestido do invólucro corporal, depurado e liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais sofrerá a influência da parte carnal. Então nós temos como fazer. Fácil? Ninguém está dizendo que é fácil, mas nós temos que fazer. Por isso estamos aqui, tentando nos esclarecer, porque o esclarecido, em princípio, tem mais facilidade, porque ele sabe o que tem que fazer. Basta que façamos e tenhamos vontade. Com vontade nós chegamos lá. Muito obrigado a todos e que tenham todos uma excelente noite e um bom passe. Muito obrigado.